Boa noite, meus amados irmãos, a graça e a paz do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, amém? Boa noite, meus queridos, graça e paz. Meus irmãos, passando aqui mais uma noite para entregar algo que o Senhor colocou no nosso coração, amém? E antes da mensagem, que vai ser um pouco longa, mas a gente vai tentar abreviar o máximo possível, que é de suma importância o tema, a gente vai fazer uma oração, tá bom? Antes da mensagem, mas nós pedimos para vocês dar aquele joinha, compartilhar, se inscrever, comentar. Comenta, meus irmãos, ajuda o canal a alcançar mais vidas, mais almas, o nome do Senhor ser enaltecido, que a verdade chegue até os corações, né? E receba, a casa que receber essa mensagem vai receber salvação no lar. Amém? A gente tem percebido que as pessoas têm andado muito dispersas, sabe? Olhando para outros horizontes. As pessoas se enfadam, se enchem por tão pouco, irmãos. Não querem se aplicar, se dedicar em conhecer o Senhor. E quando a gente vem trazer a mensagem, que é o que nossa alma necessita, é a cura para o nosso corpo, para o nosso espírito, né? O alívio para as dores, as pessoas ficam, sabe, perplexas, desorientadas. Ó, eu tô cansado de ver as pessoas só assim, ó, olhando. Olha um monte de coisa, às vezes, que não edifica, que não traz transformação nenhuma, sabe? Até nós mesmos, às vezes, não vigiamos, não somos perfeitos, e nosso dedinho só, sabe? E a gente pede para dar um simples like, um comentou, um gostou, sabe? Porque é de Deus, não é de nós, não é o que nós achamos, é o que nós temos certeza. São as experiências que Deus tem colocado no nosso interior, entendeu? Então, nós não podemos fazer vista grossa, né? A gente vê que o que é para alegrar a carne, rapidinho as pessoas comentam, compartilham, dão uma visualização, né? O que é aquilo que levanta o seu ego. Mas aquilo que vai salvar, que vai tirar todo tipo de tristeza, todo tipo de cegueira espiritual, a pessoa às vezes não dá importância. E nós vamos ser cobrados naquele grande dia, no dia do juízo. Então, irmãos, eu peço para vocês, né, dar um apoio pro canal, preste atenção, não no mensageiro que somos nós, não em nós que somos apenas um instrumento, algo ali que é um canal, né, para que o Senhor transmita, né? Assim como nós somos o canal, cada um de vocês também é. É uma forma de ajudar o evangelismo, né? A palavra do Senhor, ela chegar até outras vidas. Assim como um dia canais nos edificou, assim que esse também seja para edificar outras vidas. Esse é o intuito. Amém, irmãos? Vamos orar aqui, uma simples oração. Sim, nosso Deus, nosso Pai querido amado, em nome de Jesus, Pai, nós pedimos permissão para entrarmos na Tua presença, porque é um privilégio te exaltarmos, te enaltecermos, te glorificarmos, falarmos, Senhor, o quanto o Senhor é importante para nossas vidas. Convidamos o Senhor para fazer morada em nossos corações, em nossos lares, no meio, Senhor, das famílias que estão aqui conosco orando. São muitos os pedidos de oração, Pai. Faça morada, queremos se embriagar do Teu Espírito, se alegrar na Tua presença, ter prazer, Senhor, de se deleitar junto ao Senhor. Nos oriente, nos perdoe as iniquidades, perdoa as palavras, Senhor, sabe, frívola que tem saído da nossa boca, que não causa às vezes impacto nenhum, sabe, no mundo espiritual para o Senhor, mas às vezes mata o nosso espírito interior. Deus, nos ajude a parar de entristecer o Teu Espírito Santo e agradar, Senhor, o Teu coração. Nos lava no Teu sangue, nos purifica. Nós estamos aqui confessando as nossas transgressões. Venha, Senhor, nos transformar. Transforma essa pessoa que está aqui ouvindo. Entra, Senhor, com resposta, salvação no lar, na vida de cada um que aqui se encontra, Senhor. Em nome de Jesus Cristo, obrigado por tudo. Amém, Jesus. Amém, meus irmãos, fomos bem básico, né, na oração aqui, mas saiba que às vezes nós estamos ausentes aqui, né, no canal, mas estamos em espírito junto, estamos orando, intercedendo constantemente. Amém. Amém? Meus irmãos, o tema de hoje, fizemos umas anotações, e isso nós vamos falar do que o Espírito Santo testifica, que é certeza, que queima a nossa alma, e as pessoas estão tomando um rumo contrário à verdade, estão se embriagando de coisas erradas, errôneas, se envolvendo em assuntos que não tem nada a ver e contradizendo o que a Bíblia diz.
Então, o tema de hoje é muito importante e causa até uma polêmica. Que quer dizer, o tema é qual, meu amor? Ter depressão é normal? O que a Bíblia diz a respeito? Da depressão. Olha aí, meus irmãos. O assunto que não quer se calar, né? O assunto do século. Né? A gente vê aí as pessoas numa euforia total, num vucu-vucu, uma correria medonha, sabe? Correndo atrás do pão de cada dia mais distante de Deus, sem se aplicar em ler a palavra, em meditar, em saber a vontade de Deus para cada um de nós. E não é diferente com a gente se a gente não tirar um tempo para meditar e pedir para o Espírito Santo nos orientar. Sim. Meus irmãos, o que nós temos mais visto, e é lamentável de falar, é que até no mundo cristão, né, gospel, nós vemos pastores com renomeado, numa heresia, sabe? Pregam muitas coisas, mas em outras dão uma escorregada. E exatamente nesse tema, depressão. É possível? A depressão é normal? O que a Bíblia diz? Eu vejo pessoas renomadas falando que a depressão, uma pessoa cheia do Espírito Santo pode ter depressão. Meus irmãos, peraí, stop, presta atenção, porque Deus vai pedir conta de tudo que nós estamos afirmando aqui. E é muito sério esse assunto. Então, vou ler aqui o que o Espírito Santo colocou no nosso coração a respeito e já vamos para a Bíblia. Tá bom? Tem tudo a ver com o tema. A depressão tem a ver com a entrega e o abandono absoluto da fé, dando legalidade e força para perturbações. Uma pessoa que está depressiva, ela o quê? Ela entrega e abandona a fé. E ela dá legalidade, dá espaço a forças malignas, a perturbações que confundem a mente, se inflamando em suas lutas psicológicas, na carne, meus irmãos. Ou seja, seus problemas que a maltratam nesta matéria, os problemas físicos, elas dão força para isso, que maltratam nessa matéria. Visto que é importante, visto que é impossível de nós não passarmos por momentos difíceis. Todos iremos passar por momentos difíceis. Sim. Mas com tudo isso, um servo de Deus que crer em Jesus Cristo e estar cheio do Espírito Santo não pode, em hipótese alguma, ter depressão. Não pode. Se você tem o Espírito Santo, ele vai te aliviar. Ele vai ajudar a gente a carregar o nosso fardo. Vai manter o nosso fardo leve. Glória a Deus. Desde o momento que nós damos espaço para ele, legalidade para ele, não para a carne, exatamente. Não para aquilo que está batendo. Já pensou se tudo que viesse na nossa mente nós colocássemos para fora? E muitos fazem isso por falta de meditar, de se aplicar, de se interessar, de aprender a vontade de Deus, as coisas do alto. Então vamos lá. Porque a depressão não é algo normal, que temos que aceitar, pois seus sintomas são... Qual é o sintoma da depressão, meus irmãos? Fraqueza, desencorajamento, prostração, desânimo, abatimento, esgotamento, estresse, tristeza profunda. Olha aí, tudo isso é o que a carne quer. Tem nada a ver com o espiritual. Nada a ver. Então, os sintomas da depressão é fraqueza, desencorajamento, prostração, desânimo, abatimento, esgotamento, estresse, tristeza profunda, sensação de fracasso, abandono da fé. Depois de tudo isso, a pessoa acaba abandonando a fé. Com isso, perde o apetite. Com isso, vem o quê? A perca do apetite e um monte de mazela. Vem o quê? O medo, o pavor, o pânico, o espanto, e se entrega aos pensamentos tenebrosos e em seus intelectos, na sua mente. Deploráveis, coisas deploráveis, e vivem com medo de andar no meio da sociedade. Se isolam de tudo. Sim. Sabe? Ficam naquele mundinho delas. Deus fez a gente para isso? Jesus e os discípulos passaram por tudo isso. Mas será que eles fizeram isso? Eles deram força para a depressão? Depressão é uma coisa
A pessoa deprimida é outra, nós vamos chegar lá. Depressão é dar legalidade para todo esse tipo de imundícia, de sujeira, que o mundo quer nos contaminar. Através de o quê? A pessoa vai ficando deprimida, não vai achando rota de fuga, é rota, né, que fala? Isso. E vai se afundando nos seus pensamentos errôneos. Então, ela se isola de tudo. Aí diz, já não quero mais viver, já não quer mais viver. A vida já não tem mais sentido, pois a angústia tomou conta das suas faculdades mentais. Estão corrompidas, se encontrando em trevas. Então a pessoa que está em depressão, ela está em quê? Treva. Desculpa, irmão, é doído. Você, às vezes, espancado por causa disso, você perseguido. Mas tem que, a verdade tem que ser dita. Com certeza. Encontrado em trevas. A depressão faz com que a pessoa deixe de acreditar em Deus. Porque uma pessoa que acredita em Deus e busca e tem intimidade com Deus, vai vir todo tipo de afronta contra a vida dela. Mas em nenhum momento ela vai o quê? Ela vai abandonar a fé. Ela vai desistir de viver. Não. Pelo contrário, ela tem um sonho de viver com Deus. Em momento algum ela abre a guarda, Abre a guarda. Fica vulnerável. A depressão faz com que deixamos de acreditar em Deus, nas promessas do Senhor. E o cenário em sua volta, o que ela enxerga, é o que toma conta da sua realidade. Já pensou, meus irmãos, se o Senhor Jesus Cristo tivesse passado por depressão, teria dado legalidade para a depressão? Porque ele ficou deprimido, ficou angustiado, ficou atingido, foi aflito, oprimido, mas depressivo não. Se ele não teria consumado o cálice. Não teria consumado o propósito. Então, continuando. Então, o Senhor, ele fala que nós temos que pensar nas coisas do alto. E temos que ser igual a Deus, ao nosso Pai Celestial. Então, é como disse aqui, ele ficou deprimido, mas não com depressão. E não entregou o espírito dele ao mundo. Ele não entregou o espírito dele, ele não andou na carne, mas andou no espírito. Ele entregou o espírito dele para Deus, o que é fiel e pode e vai cumprir todo o seu propósito. A sua promessa é infalível. Amém, Senhor. Ele não abandonou a fé nos momentos de fraqueza. Jesus esteve em fraqueza aqui? Esteve. Jejum, humilhação, ele se consagrou. Mas ele não abandonou a fé. Uma pessoa que está nesse estado deplorável, ela está afogada na imundícia dos seus pensamentos que são pequenos. A Bíblia fala que o pensamento de Deus excede, ultrapassa o entendimento humano, vai além do que nós possamos pensar. Imagina numa coisa grande aí, irmão, num sonho grande que você quer realizar. Isso é pequeno para Deus, porque Deus enxerga muito mais do que isso. Glória a Deus. Muito mais do que os nossos sonhos. Vai além. Ele é o nosso Criador, meus irmãos. Aleluia, Jesus. Não devemos acreditar no que nós estamos vendo. Por mais que hoje não deu certo, ontem não deu, mas continua batendo que a porta vai se abrir. O Senhor é conosco. Então ele não nos abandonou no momento de fraqueza. Ele ia orar e manter comunhão com Deus. Sim. Se aliar ao Senhor. E se entregar. Então, do nosso ponto de vista, a pessoa fica o quê? Doente, quando abandona a fé. Ela fica o quê? Doente. Uma pessoa que não quer viver mais, tá? Doente, essa é a realidade. Então, do nosso ponto de vista, uma pessoa que abandona a fé, ela não pode, nosso ponto de vista não, na Bíblia, uma pessoa sem fé é impossível agradar a Deus. Nós temos que ter fé, nem que for do tamanho de um grão de uma mostarda. Então, meus irmãos, uma pessoa sem fé, ela não tem direito à salvação. Uma pessoa sem fé não tem direito à salvação. Ó, Deus enxerga bem longe. Nós enxergamos muito lindo. Por isso nós temos que andar com Ele, para voar como águia. Então é uma escolha, que a pessoa escolhe. Ou nasce de novo e aceita os mandamentos, os preceitos de Deus, ou continua dando legalidade para as coisas que o mundo tem aplicado na vida dela. Se maltratando,
se prejudicando, afundando cada vez mais. Não estou descartando que não precisa de médico. Existe médico, psicólogo. Deus é o médico dos médicos, mas Deus deixou os médicos aqui também, dotou os médicos de inteligência para orientar o povo. Mas a medicina, ela tem um basta, sabe até quando? Até quando começa a descartar que Deus, as coisas de Deus não é importante. Então, enquanto existe medicina, certo tipo de tratamento, é louvável, é bom, é agradável aos olhos de Deus, para ajudar. Lógico que tem também o tratamento espiritual, o cuidado espiritual, principalmente. Mas se a pessoa não está conseguindo, pode ir, né, num especialista, porque Deus deixou os médicos para isso. Mas só cuidado, porque se ele começar a abafar as coisas de Deus, foge, sai, procura outro que tem a visão que Deus quer de você melhorar. E só pegando o gancho aqui, meus irmãos, eu tô aqui, mas o Senhor falou fortemente no meu coração agora, que é falando sobre a medicina, né? A medicina, ela vai até o ponto que o médico diz para, né, pro paciente: a gente já fez tudo o que a gente pôde. Agora a família vem se despedir, não tem mais o que fazer. E a medicina do céu, que é a que a gente defende aqui, glória a Deus. A palavra do Senhor diz que fala: eu sou a ressurreição e a vida. E mesmo que morra, aquele que crê em mim, tem que crer. Ainda que morra, viverá. Então tem que crer. Deus e crer é confiar. Crer é mergulhar no rio dele, é se humilhar, é se pegar força, ter ele como refúgio, fortaleza. Glória a Deus. Então vamos lá, meus irmãos. Uma pessoa que tem Deus ao lado dela pode ter depressão ou ficar deprimida? Uma pergunta. É uma pergunta. Uma pessoa que tem Deus ao lado dela pode ter depressão ou ficar deprimida? Na verdade, depressão não, porque a depressão é a ausência de Deus. É a pessoa e a pessoa se entrega aos problemas da vida. E a mente se brinda contra as coisas boas de Deus. É uma entrega absoluta na carne. Agora Deus pode estar perto de uma pessoa, ela estando deprimida, angustiada, ansiosa, com problemas que nos assolam no dia a dia? Então Deus pode estar perto da pessoa deprimida, porque ele traz o quê? Um refrigério, né? Ele traz um acalento sobre a vida da pessoa, desde que confesse e busque força nele. Implore, entre na presença dele. Então tem que dar legalidade ao Senhor para trabalhar, se nutrindo de coisas espirituais, se alimentando de coisas espirituais. Louvor, mesmo que não quer, coloque louvor, insista em querer assistir uma pregação, ainda que o cara tenha cara de chulo, de chato, como eu aqui, mas insista, porque é Deus ali querendo cuidar. Já viu aquela ilustração básica? A pessoa estava afogando ali, aí falou: tô esperando um barco, aí veio, tô esperando um iate, um exemplo. Veio um barquinho tão simples, não é esse daí que eu tô esperando aí não. A pessoa tá afogando, veio outro ali, um salva-vida, não é esse ainda não. Quando... Sabe, Deus mandou um, mandou dois, mandou três, a pessoa se afogou esperando coisa melhor. Sabe, Deus está sempre insistindo. Não é que não seja melhor, mas não quer dizer que é do nosso jeito. Deus trabalha no mistério, no silêncio. As coisas de Deus muitas das vezes são misteriosas. Sim. Então elas se discernem espiritualmente. Então tem que dar legalidade. Se nutrir de coisas boas, ocupando o tempo, fechando as brechas, as lacunas, e não dá espaço aos dados inflamados do mundo que quer atingir. Temos que usar estratégia, olharmos para outro horizonte, arrumar válvula de escape. No mundo espiritual e no mundo físico também. Praticar esporte é pecado, irmão Júnior? Não. Irmã também? Não. Você fazer uma caminhada é pecado? Não. Eu estou me enfadando nesse problema dessa dívida, é dessa doença. Vai procurar válvula de escape, vai se alimentar de outras coisas, vai procurar preencher o seu tempo com outras coisas e não só ficar sonolento, dormindo, reclamando da vida, olhando para a vida de A, de B, de C. Tem muito derivadas coisas, meus irmãos, que nós vai cozinhar, vai, sabe, eu não sei, meu irmão. É mente vazia, oficina, né, do diabo, né? Então a gente tem que procurar sempre a procurar trazer coisa para nossas vidas, aquilo que nos dá esperança, não aquilo que quer matar ela,
né? Porque o mundo já tá tão cheio de mazela, tanta coisas ruins. E a pessoa às vezes, né, se enche tanto disso que acaba, né, nesse estado, né? E dando continuidade, meus irmãos, verdade, amém, glória a Deus, por causa do tempo, meus irmãos. Vamos falar aqui dos homens de Deus. Pegar só 2 ícones, né? De pessoas que tinham intimidade com Deus e veio o quê? Ele ficou deprimido, ficou angustiado. A maioria, irmão, o apóstolo Paulo, meu Deus! Homem que sabe o que é sofrer também. Nas vigílias, nos açoites, nas prisões, na nudez, na fome. Sabe o que é estar pobre, sabe o que é estar rico. O apóstolo Paulo. Você acha que foi de graça o que Deus deu? Você acha que o que nós estamos falando aqui foi de graça? Não, irmão. Tem preço. Nem sempre as coisas estão do jeito que a gente quer. Mas nós temos que se aplicar e lutar contra as artimanhas do inimigo e contra a nossa carne. Temos que se blindar contra as hostes do mal. Então, esse ícone importante, não que os outros não sejam, foi o que veio aqui na nossa mente, é Davi. Davi teve medo do filho Absalão. Davi foi quem? Rei. Davi pelejava e Deus era com ele, honrava ele, muitas vitórias, batalhas. Mas o filho dele, Absalão, começou a perseguir ele. E ele teve o quê? Medo. Davi também, ele recuou, teve medo de quem? De Saul. Com medo de Saul matar. De Absalão e de Saul, que era o rei na época. E Davi o quê? Fugiu. Outro ícone, Elias. Eliseu foi sucessor de Elias. Elias tinha uma unção, meus irmãos, que falava para descer fogo do céu, descia. Mas aí ele teve o quê? Medo. Quando fugiu de Jezabel. Uma mulher que começou a perseguir ele. Se escondeu numa caverna. Com medo de morrer. Nossa estrutura, aqui trazendo então de novo, ó, nossa estrutura é pequena. Ainda que estamos com Deus. Com isso, podemos ficar deprimido, mas não depressivo. Podemos ficar deprimido, mas não depressivo. O medo pode bater na porta do coração. A opressão nos acusar e causar espanto por nossa estrutura, que somos pó. Mas nunca devemos perder a esperança em Deus, nunca. Temos que confiar no Senhor. Aleluia. Então podemos dizer que uma pessoa que se entrega à depressão, ela está morta espiritualmente, ela está morta. Nessa entrega deplorável, vai para longe de Deus, porque não confiou no Senhor como uma rota de consolo e acabou naufragando na fé, se afundando e se entregou nas batalhas do mundo, da mente, fortalecendo a carne e não o espírito. Fortaleceu a carne e não o espírito. Agora, eu quero que mostre na Bíblia, na palavra de Deus, uma pessoa cheia do Espírito Santo em depressão. Não tem, irmão. Uma pessoa cheia do Espírito Santo em depressão. E tem pastor falando baboseira, que é possível. Se o pastor morrer com depressão, vai pro inferno. Essa é a realidade, meu irmão. A verdade tem que ser dita. A pessoa pode estar deprimida, mas depressiva não. Quais são os sintomas? Tristeza, angústia, querer morrer, não querer se alimentar, não querer ver... Meu irmão, tá dando força, alimentando, ó, só sujeira. Sim. Então, uma pessoa cheia do Espírito Santo, ela não pode estar com depressão. Depressiva. Ela não vai pro céu desse jeito. Quer dizer que ela se entregou, se rendeu, né? Abandonou a fé, a batalha. Então nós não podemos abrir guarda realmente, né? Para ser nocauteado por esses problemas, essas mazelas que o mundo nos oferece. Estamos em um mundo pecaminoso e caído. Muitas das vezes estamos vulneráveis nesta terra, fraco por isso nessa terra. Muitas das vezes nos encontramos fraco, por isso precisamos de ajuda, da ajuda de Deus. Então podemos ficar deprimidos, com certeza, porque somos vulneráveis, nossa estrutura é pó. Sim. Deprimido, infeliz, desanimado. Mas tendo a certeza que vamos passar por isso, como passamos pela Covid, em nome de Jesus e outros problemas. Imagina, você acha que no nascimento, você acha que no parto, olha o exemplo simbólico que Deus está trazendo aqui. Você acha que é fácil a mulher gerar um filho? Para você, criatura que está escutando, e eu aqui também. O medo, o anseio, Deus é com a pessoa até no momento do parto. Glória a Deus, verdade. Então não temos que dar força para esse tipo de sofrimento. Isso se torna uma coisa insana. Insano.
pessoa esquece Deus, coloca Deus no banco. A pessoa se torna rebelde. Então nós temos que saber que o Senhor está o quê? Acordado, observando e velando tudo. Ele está atento. Ele está atento às nossas ações, às nossas atitudes. Meus irmãos, olha o áudio longo, ó. Vou ler só um versículo aqui, está em Mateus, tá, amor? Não vai dar para ler mais o Marcos, não. Mas Jesus no Monte de Getsêmani, ele fala, e nós já lemos aqui, que a alma dele estava angustiada até a morte. Mateus 26, 38. Então lhes disse, a minha alma está cheia de tristeza até a morte. Ficai aqui e velai, orai. Jesus falou com os discípulos na época. Indo um pouco mais para diante, prostrou-se sobre o seu rosto e orando disse, meu Pai, se possível passa de mim esse cálice. Todavia não seja como eu quero, mas como tu queres. Quer dizer, Jesus estava aflito, mas ele estava buscando força em Deus. Ele não se entregou à depressão, senão ele não aguentaria a libação que passou, o martírio na cruz do Calvário. Glória a Deus. Não seja como eu quero. Você já pensou? Então a pessoa que está dando legalidade para a depressão está sendo como ela quer, não como Deus quer. Está dando força para a mente. Meu Deus. E voltando para os seus discípulos, achou-os dormindo. E disse, por que Jesus não dormia? Porque ele estava aflito, angustiado, ele sabia que ele ia ser entregado por libação em nosso lugar. Nem por uma hora vocês podem vigiar, Jesus falou. Vigiai e orai, para que não entreis em tentação. Então a depressão é uma tentação. Na verdade, o espírito está pronto, mas a carne é fraca. Indo segunda vez, orou. Jesus sempre estava orando ao Pai, dizendo, Pai, se este cálice não pode passar de mim, sem que eu beber, faça a tua vontade então, Pai. Já estava mais forte. E voltando, achou outra vez eles adormecidos, porque os seus olhos estavam pesados. E deixando de novo, foi orar pela terceira vez. E repetindo a mesma palavra. Então é isso, meus irmãos. Tem muito mais aqui que nós queríamos falar, mas o tempo está esgotado. Amém. Meu irmão, você entendeu? O nosso mestre, ele deu um exemplo clássico. Que ele foi tentado, ele ficou deprimido, ficou angustiado, ficou exausto, mas ele descartava, ele descarregava no Pai. E Deus quer que todo o nosso peso nós carregamos nele, porque ele é o nosso advogado hoje. Com certeza. Então, meus irmãos, não alimente a depressão, porque tem cura, e a cura é Jesus. Glória a Deus. Deus abençoe. Deus abençoe, meus amados. Graças Vamos falar, e paz. vamos. Amém.